Eu sou a Tayane Vargas, líder do Contas a Pagar do CIRS, mais conhecida como TAI. E hoje vamos bater um papo muito especial com você, nosso parceiro, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, sobre um tema muito atual. Como a IA vem potencializando essa nova geração nas empresas. E aqui comigo temos o Cristiano Félix, nosso gerente de marketing, Isis Barreto, analista administrativo do CRC, e o Rodrigo Hoffman, diretor da agência JKR Comunicação e Marketing. E juntos vamos compartilhar suas experiências e visões. E antes de explicar como será a nossa dinâmica desse podcast, nós vamos conhecer um pouco mais dos nossos convidados. E eu vou passar a palavra agora ao Cristiano. Tudo bom, Thay? Pessoal, Rodrigo, meu amigo, Isis. É uma satisfação estar com todos vocês para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, a gente também compartilhar as nossas experiências, né? E toda a carreira aí, né, que começando como estagiário e agora é gestor de marketing, né? E sem IA. Vamos ver agora como é que vão fazer para frente aí das novas gerações. Exatamente. E o Rodrigo, tem alguma coisa que possa contribuir conosco? Bom, pessoal, boa tarde. Uma coisa importante para lembrar que a JKR é a agência do CIE, né? Então a gente cuida com muito orgulho de uma parte, né? O marketing do CIE é uma estrutura muito grande, mas a JKR está aí para contribuir, principalmente na parte do digital. E vai ser um prazer contribuir. A parte da IA é uma vertente agora nas empresas, então está todo mundo sendo pego de surpresa, fazendo parte disso também, alguns se sentindo mais ameaçado, outros surfando a onda, e como que a gente pode tirar o melhor proveito disso, né? Vamos descobrir hoje, juntos. Olá, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto que está tão em alta. Eu acho que vai ser bem legal a nossa conversa, nosso debate, para também dar o norte para as empresas, né? Conseguir aí que a gente saiba usar a IA de uma melhor forma e aproveitar todos os recursos que ela tem. É isso aí. Então agora vamos mostrar a dinâmica de como será, né, conduzido o nosso podcast. Ele será dividido em 2 blocos, cada bloco tem um tema, teremos 15 minutos com 3 perguntas cada. E para darmos início ao nosso bate-papo, já vamos começar então com a primeira pergunta. E eu gostaria de fazer a pergunta para vocês: de que forma a sua empresa já utiliza a IA para identificar e atrair jovens talentos? Hoje, dentro da central de relacionamento com o cliente, a gente utiliza ele para fazer o escopo de entrevistas, também utilizamos para nos auxiliar nas dinâmicas em grupo, e a gente pretende muito em breve colocar a IA para nos auxiliar a fazer a triagem de currículos, já que a gente recebe um grande volume hoje dentro da central. É uma das coisas que eu sempre contribuo, né, que à medida com que a gente também vá se agregando, né, dessa inteligência artificial, mas que a gente não possa deixar o toque humano também, né? Porque à medida com que a gente vai se potencializando, a gente também tem que ter esse toque humano, principalmente dentro dos nossos raciocínios lógicos, né? Então, que nem tu falou, essa questão de triagens de currículo, aí ela faz, mas a gente também tem que ter esse toque humano, né? É uma contribuição que bacana. Eu acho que é a combinação perfeita, né? A gente ter o humano ali para dar, principalmente as devolutivas, conversar com o candidato. Isso a gente vê também que eles vêm solicitando, né, esse toque mais personalizado, mais próximo, mas a gente conseguiu otimizar o processo, né, com a IA. O pessoal fala muito de, às vezes, quando entra uma ferramenta nova e traz essa cara de como se fosse substituir, né? Eu gosto muito de imaginar a IA dentro desse contexto de ferramenta. E é uma ferramenta, né, que as pessoas vão utilizar, né? Então, quando eu falo de IA, eu sempre falo isso, né? Tem um martelo na tua casa, mas quem prega é tu, né? Então o martelo não vai pregar sozinho, o martelo não vai escolher qual quadro que fica legal, ele não vai escolher qual quadro que combina com qual sofá e com qual cor de parede. Então a curadoria dos quadros, a posição, é tu. Agora tu vai pregar esse quadro com a mão? Não, tu vai usar o martelo.
Então usa essa ferramenta na medida do volume que tu quiser utilizar, na frequência que for boa para ti. Né? Mas o pessoal, às vezes, quando vem em questões de tecnologia, o pessoal é muito apocalíptico e fala muito de substituição e fala muito dessa onda gigantesca. Eu acho que dá pra gente imaginar dessa forma. Pô, é uma forma inteligente de, daqui a pouco, falar o seguinte, ó, é para Porto Alegre, por exemplo. Aí não tem muito o que fazer. É claro que ainda teria pessoa que olharia um Canoas e, pô, Canoas é perto. Mas ainda assim dá para botar o prompt, olha, Porto Alegre, o Canoas e tal bairro, ou seja, daqui a pouco, vamos falar da idade, vamos fingir que tem uma vaga específica que tem alguma idade específica. Aí tu coloca, olha, data de nascimento, tal, né? Vai que tu queira, alguém tem um pouco mais de experiência, que não é o caso de estágio, né? Mas utilizando como ferramenta mesmo, e deixar e aí todo esse tempo que tu economizou ao fazer um trabalho bem mecânico, tu utiliza para poder fazer uma análise mais densa daquele candidato, né? A gente vai ajustando, na verdade, o sistema, né? Exatamente. Né? O sistema, a IA serve a gente. Isso. E não o contrário. Não, exatamente. Agora isso falou, né, de tu usar numa seleção. Agora, recentemente, né, estava utilizando, né, através de uma plataforma, né, para fazer a primeira identificação. E ela acaba buscando por palavras-chave, né, conforme tu coloca ali do teu perfil da vaga, e atrai, né, diversas pessoas que, da mesma forma, né, através de uma plataforma, utiliza isso para buscar as suas oportunidades. E realmente, através de uma identificação da inteligência artificial de adequação de currículo, realmente era muito bom. Mas aí sentou na hora da entrevista, nas duas partes, não, mas isso não é para mim, aí tu também não é bem o perfil que eu procurava. Então, ela acaba não substituindo, né? Tem que usar como um complemento, uma ferramenta. Eu gostei muito do martelo, né? Mas assim, isso para pensar, Cris, vamos pensar assim, o documento, a ferramenta do Word para escrever, a pessoa tinha que escrever ainda. A calculadora, ela ajuda muito, mas ainda tem que pensar no racional daquele cálculo. Então, a gente, né, deve se utilizar do quanto for interessante para a gente e não imaginar que tem obrigatoriedade. Acho que nenhuma ferramenta tem isso. Inclusive, a gente está falando de IA de um jeito mais, né, genérico, né? Mas o próprio IA, ele é que a gente fala a palavra tecnologia hoje, ele é abrangente, né? Tem vários tipos de IA, inclusive eles estão lá nesse momento, né? Tem várias plataformas que são concorrentes umas das outras, que estão disputando a nossa atenção e o nosso Pix, nos fazendo, né? E a gente está querendo ver o que cada uma pode nos entregar. De novo, o que ela entrega de valor, né? Usar por usar, eu sei que o assunto não é esse, mas, por exemplo, dentro da parte de social media, a pessoa às vezes fala, 20 de setembro, fazer o post do Dia do Rio Grande do Sul. Precisa? Sim. Às vezes não precisa. E aí é a mesma coisa, né? Vai usar aquela, tá, mas há um agregador de valor real? Sim, tem. Bora usar. Não, aqui eu tô em 5 minutos eu resolvo. Vai ser mais demorado o prompt. Então faz tu mesmo, né? Exatamente. E aí falando, né, sobre a atração de talentos, né? Então aí a gente eu acho que tem formas de se fazer isso, né? A primeira é tu atrair o talento de forma que deixe claro numa divulgação de uma oportunidade, né, de que a empresa utiliza ferramentas de inteligência artificial no seu trabalho. Isso não quer dizer que vai incentivar, né, a usar esse talento, a usar de forma a usar não racionalmente, né, mas sim de se mostrar que a empresa é aberta a tecnologias, ela é atualizada, né? E que lá esse talento vai ter as ferramentas para também poder se desenvolver, né? Mas nunca que vá substituir o pensamento, né? O raciocínio lógico. Até falando nisso, aproveitando já a deixa do Cris, que é a próxima pergunta, né, que eu trago a vocês. Quais as habilidades relacionadas à inteligência artificial vocês mais valorizam em estagiários? Eu, da minha parte, né,
Eu acho que, e até no trabalho de marketing, né, é justamente saber usar racionalmente, né, o uso dos prompts, né, Rodrigo, porque não adianta tu pegar ali e jogar qualquer coisa. Cria pra mim um negócio legal aí. Cria pra mim um negócio legal aí. Não, tu tem que... O que é legal? Legal pra quem? Legal pra quem? Tu tem que direcionar, né, e alguém que tenha senso crítico, porque tem que revisar depois. Porque provavelmente, né, com certeza absoluta, quando lançaram, o Rodrigo foi lá testar e disse, não, só um pouquinho, vamos ver se vai funcionar para mim esse negócio. Cria uma imagem de uma mulher modelo segurando um sabonete, que vai ter um lançamento de um sabonete. Aí ele vai lá, cria com 6 dedos. Isso. Entende? Sim. Então, só um pouquinho, criou com um dedo a mais aqui. Não, coloca lá com 5 dedos, né? E a própria parte textual. E eu digo isso, que numa das testagens, né, eu fui testar, pedi para fazer um texto sobre estágio, assinado pelo CEO do CIE. E aí ele fez um texto maravilhoso, acho que foi... não sei se foi do governador, o vice-governador. Aí dizia assim, Gabriel Souza, CEO do CIRS, né? Então, que é o que tecnicamente se fala, a IA alucinou, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o senso crítico e saber usar racionalmente, é isso que a gente espera, né? Aqui falando em estagiário, que a gente valoriza, mas aí falando em estágio, ele tem que aprender, né? Então a gente ensina isso lá dentro das empresas, devem ser ensinados também, né? Acho que como a maioria das empresas hoje, as soft skills são as mais valorizadas, né? Em todo mundo que está iniciando, desde o estagiário até, né, alguém que já está iniciando num cargo mais acima. Então é ter esse pensamento crítico, né? É tu saber também quando recorrer à IA e quando talvez recorrer a pessoa que está do teu lado, o teu superior, né? Alguém que esteja ali para te apoiar, né? Eu acho que é bem importante isso, porque que nem o Cris falou, são estagiários, né? A gente está ali para auxiliar, para ensinar, para conduzir, mas algumas soft skills a gente já consegue identificar e já consegue nos ajudar nesse processo, né? Sem contar essa vontade que eles têm de novas tecnologias, de aprender algo novo, Exato. Tem que estar aberto, né? A gente precisa de pessoas que estejam abertas a aprender. Eu acho que Exato. É o essencial. Perfeito, Exato. Perfeito. Até porque, como na IA tá todo mundo aprendendo junto, que isso é uma coisa muito diferente também do mercado, né? O estagiário, pelo que a gente percebe, assim, o estagiário, anos 90, 2000, chegava assim, olha, chegou aqui, né, o carinha que não sabe nada, mas é baratinho, a gente vai ensinar tudo para ele. Né? Tinha essa forma, até uma forma... carregado um pouco do preconceito, né? Que tem muito arroz e feijão para comer, etc. Mas aí entra um novo cenário nesse mercado, onde está todo mundo aprendendo em conjunto, e esse estagiário, por ser um cara mais novo, uma moça mais nova, que tem um mindset e se desenvolveu numa infância e adolescência com habilidades nisso, o estagiário vai ser, em muitas empresas, a porta de entrada da tecnologia e da inovação. Ela vai ser aquela que vai trazer, que é a que vai provocar, né? Porque o estagiário hoje, né, nas empresas, eu digo pela minha, ele é uma figura muito importante. Né? A gente está contribuindo na carreira dele, sim, mas a gente está contribuindo na mesma medida que contribui para a gente também. Assim foi uma troca. Até porque se aprender é aprender fazendo, o estagiário tem que trabalhar. Ele vai aprender, mas ele vai aprender trabalhando, que é uma das grandes formas de aprender de verdade. E aí, ele tendo na empresa uma voz e um espaço, ele vai ser uma pessoa, e daqui a pouco ele não está sozinho, né? Porque o estagiário tem sempre mais uns ali, e vão ser pessoas que vão estar volta e meia na reunião, ou na hora de apresentar alguma coisa, né? O chefe não pediu ali 8 slides, aí tem um 9 slide. Uso de IA, né? Para dar aquela provocada, e daí o chefe vai para casa e fala, eu acho que eu vou botar IA nesse projeto. Então eu vejo estagiário dentro da questão da IA como sendo um lugar, mais um agente para trazer essa inovação, ainda mais no mercado que não está consolidado. Então não tem como eu chegar para o estagiário e falar assim, seguinte, eu tô há 15 anos lido com isso. E aqui sempre foi assim. E sempre foi assim nessa empresa. Não tem histórico, então a gente vai ter que construir junto essa IA, né? Por isso que eu acho que tu comentou, né, da própria habilidade quando tu fala
da questão comportamental, eu acho que isso acaba sendo algo que, de novo, pelo fato de ser uma coisa nova para todo mundo, pessoas com capacidade, resiliência, com vontade de aprender, daqui a pouco ter que buscar uma coisa no estagiário que a gente sabe que é difícil pela falta de experiência, que é a visão sistêmica, conectar uma IA com a outra, saber que horas usar uma coisa, usar outra, que horas não usar. Então, essas habilidades, muito mais do que a questão do aprender a IA. Porque daí, quando tu fala de hard skills, cara, aprender IA, a gente aprende, né? Uma pessoa com determinação ali, Sim. pega uma quinta e uma sexta de manhã ali, ó, das 9 ao meio-dia, não chama que eu vou aprender isso aqui. Na segunda-feira, aprendeu aquilo ali, né? Agora, essa questão comportamental pode ser muito importante mesmo para ter resultado, né, nos IA. É de suma importância, na verdade, né? Porque eles vêm já com essa bagagem da tecnologia, né? E compete em nós desenvolvê-los dentro dessa parte comportamental, né? E seguindo, então, nessa linha de raciocínio, como a empresa pode integrar a IA no desenvolvimento e a capacitação dos estagiários? Olha, eu acho que o Rodrigo já deu a deixa ali na anterior, né? Eu vejo que a utilização hoje, eu até antes de vir para cá eu sabia que era esse tema, né? Fiz meu dever de casa. Foi na IA. Fui no chat GPT. Foi no chat GPT. E perguntei. eu perguntei para alguns líderes, né, de alguns setores da agência. E eu perguntei para eles o que estava sendo feito no dia a dia, né? Porque lá na agência hoje eu sou o diretor da empresa e não atuo na questão operacional. Né? Eu sei, por exemplo, como é que está a relação da gente com o CIE de uma forma macro, né? Das perguntas que a gente faz para o Cris, para a Jéssica, para o time deles, no sentido de como é que está tudo. Né? Agora, o dia a dia mesmo eu não tinha noção de como é que estava. E eu acredito que a integração, né, daí, de novo, assim, né, eu acredito que o pessoal do CIE vai ter muito mais capacidade técnica para falar na questão do desenvolvimento dos estagiários, né, não vou nem ousar, né, falar como é que a gente pode, eu acho que eles têm mais propriedade para falar sobre isso, mas o que a gente tem percebido, e é uma coisa que está impactando muito, muito o nosso trabalho, é que eu descobri que a IA está em todos os processos da agência. Eu já tinha isso. Tanto que eu fui num outro podcast com o Capu, ele perguntou, tem alguém especializado em IA na agência? E eu respondi assim, de bate-pronto, eu falei, não, todo mundo, né, sabe de IA na agência. E eu percebi que ele está em todos os setores, em todos. Na criação de texto, na criação de imagem de vídeo, chegam a usar 4 IAs para fazer um vídeo. A Adobe, que é uma das principais empresas de desenvolvimento de imagem, fez um investimento gigantesco nisso para não ficar para trás. Né? Viu ali, Midjourney, aí aquele monte de dinheiro e pesquisa. Calma, ninguém mais fala de Midjourney. Todo mundo fala do pacote de IA da Adobe. Na mídia programática, na performance, inacreditável o que está acontecendo. De, por exemplo, alguns anúncios, se estiver chovendo naquela região, aquele anúncio aparece. Então já é uma integração também com dados, onde o dado não só o de performance, mas vinculado à questão de meteorologia, sabe? Então isso hoje, né, do lado que eu acho que eu posso contribuir, é que a IA estando presente em todos os setores da agência, isso vai evoluir na capacitação desses estagiários, principalmente na parte de habilidades técnicas na solução de problemas, com mais eficiência, né? Menos trabalho e mais resultado. Não é nem menos trabalho, mas um trabalho mais denso, mais humano. Então o estagiário ele se libera para fazer atividades que antes eram anos 90, 2000, aquelas bem operacionais e simples, que se sai um estagiário e entra o outro dia seguinte, já sai tocando porque é muito operacional, e o estagiário começa a usar mais ainda a sua mente, porque ele tem coisa, ele tem 18, 19 anos, não importa, ele tem vivências, ele estudou em lugares, ele teve relações, ele se conectou com coisas, e ele pode e deve contribuir de uma forma mais inteligente e menos operacional. Então a gente deixa um pouco mais do operacional para IA e vamos usar o talento e a capacidade e a habilidade humana dessa pessoa, né? Desse estagiário, dessa pessoa em desenvolvimento. E isso tu falou uma coisa que é a realidade, né? Não, mas a IA está em toda a agência, está em todos os processos da agência. Muitas vezes as pessoas nem sabem disso. A inteligência artificial está agindo por trás ali e ninguém vê. E não é só da criação, não, a própria interligação dos processos, né?
como tu está dizendo, não, olha, identificou lá que está chovendo e vai aparecer o anúncio tal. Isso é uma coisa que ele roda por trás, né? As ferramentas de inteligência artificial da Adobe, né? Então, o próprio estagiário, no momento que ele está estudando o pacote Adobe ou qualquer outro que tenha o uso da inteligência artificial, ele está sendo capacitado e desenvolvido. Porque muitas vezes a própria empresa, por ser algo novo, né, está todo mundo aprendendo, vai ter que aprender junto. Exato. Né? Então a gente não está nisso, não, mas olha, Rodrigo, há 15 anos que a gente faz desse jeito aqui, vamos seguir fazendo. Não tem. Ainda estamos engatinhando, né? Exatamente. E falando, acho um pouco de educação, como o Rodrigo falou, hoje a IA nos dá tantas possibilidades, né, de ter vídeo, imagem, texto. Às vezes a gente pode adaptar o treinamento que já existe na empresa, né, ou algo que era feito de uma forma para que a pessoa aprenda do que é melhor para ela, né? Nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo aprende, né, lendo, ou aprende vendo, ou escutando. Então ela consegue dar essa adaptação para que a pessoa consiga seguir ali, né, esse ensino dela, esse conhecimento dela. Querendo ou não, também existe os paradigmas, né? Já quem diga, porque como ela te entrega praticamente, né, tudo, né, o texto, e muitos se questionam, mas o jovem, ele vai conseguir ter esse desenvolvimento, né, de fato cognitivo. Será que ele vai trabalhar ele sozinho? Vai desempenhar esse lado cognitivo dele, ele vai, né, mas que nem o Cris falou, né, nós todos, né, estamos, né, aprendendo. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rápida para dar uma respirada. Na volta tem mais dicas para impulsionar você e o seu negócio. E aproveita para seguir nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo.